Hello everybody, Teacher Ariel here for our first online class. Antes de mais nada, não esquece de deixar sua curtida aqui no vídeo, porque eu sou youtuber agora, se inscrever no canal e dar uma olhada no vídeo anterior que a gente postou. Foi uma aula para o Pre-Intermediate, um pouco mais avançado que o nível de vocês, porém uma aula muito importante que é sobre criar perguntas. Então eu recomendo que vocês deem uma olhada para vocês aprenderem isso também. Alright, so let's go to our first class. So our class today is going to be about third person. Teacher Ariel, what is third person? I'm going to show you. So we have the persons here. This is the first person. This is the second person, you. And this is the third person, he, she, and it. The third person is when you are talking about someone who is not in the direct conversation. A terceira pessoa é quando você está falando de alguém que não está diretamente envolvido na conversa que você está tendo. Porque a conversa que você está tendo envolve I, you, and if you're talking about somebody else, you're talking about he, she, or it. This is the third person. In the description below, the first link is this one. Woodward English, talking about present tense, third person. Vocês têm que clicar nesse primeiro link aqui embaixo para abrir essa página que está ensinando tudo a vocês sobre a terceira pessoa do singular no Simple Present in English. Então, deem uma lida para vocês entenderem um pouquinho melhor o que a gente está fazendo em nossa aula, ok? Why is it so important for us to learn about the third person, the singular, and simple present in English? Por que isso é tão importante para a gente? Porque a terceira pessoa do singular no presente, no inglês, tem uma característica muito especial, que é a flexão do verbo. So the verbs in the third person singular in English, in the simple present, they change when you use them. So you don't say that he give. You say that he gives. You don't say that she like. You say that she likes. And you don't say that it look. You say it looks. All right? So basically, in almost every verb, quase em todo verbo, você só precisa adicionar o S no final do verbo quando você está na terceira pessoa do singular do presente em inglês. Mas óbvio que nem tudo é assim. And we have two important rules about third person that I'm going to show you. First rule, if the verb ends in SS, X, CH, SH, or O, you add ES in the end. Se o verbo terminar em alguma dessas formas aqui, você só adiciona o ES. First example, kiss. In third person, kisses. Second example, crash. In third person, crashes. And third example, go. In third person, goes. Okay? Second rule, if the verb ends in consonant plus Y, you remove the Y and you put IES in third person. Se o verbo terminar na consoante com Y, você vai remover o Y e vai colocar no final IES. First example, deny. In third person, denies without the Y and with IES. Second example, study. In third person, studies. You take out the Y and you put IES. Isso é um D, não é um P. Meu Deus, como a letra é feia. But of course that in English, we don't use these verbs like that, scattered all around. We use them in phrases. É claro que assim como em português, no inglês, a gente não vai usar esses verbos soltos. Nós vamos usar ele em frases. E no inglês nós temos 3 tipos de frase. E em cada frase, o third person vai funcionar de uma maneira um pouco diferente. A primeira delas é affirmative, which is what we just did, que é basicamente o que a gente acabou de fazer. Então, he gives presents, affirmative. Second is the negative form, which is he doesn't give presents. Eu já vou explicar isso, deixa eu só passar para o terceiro tipo de frase, que é the interrogative form, which is does he give
presents. In the negative and in the interrogative form, we have something similar, which is the auxiliary verb. Nessas duas formas aqui, interrogativa e a negativa, nós temos algo similar que é o verbo auxiliar do. O do é o auxiliary verb do simple present. O do é o verbo auxiliar do simple present. E no caso do negativo e do interrogativo, é ele que flexiona, não é o verbo principal. Então você não vai falar he don't gives, você vai falar he doesn't give presents. And for you to practice, we have here the second link. O segundo link aqui na descrição do vídeo são esses exercícios aqui do simple present. Alright, so you have a lot of exercises here that you will do for you to practice. Então, por favor, clique nesse segundo link para vocês poderem praticar esse simple present. But teacher, the third person is only when you say he, she, or it. No. The third person is an idea. A terceira pessoa é uma ideia, assim como em português. Como eu falei no começo do vídeo, a terceira pessoa você usa quando você está falando de alguém que não está envolvido diretamente na conversa que está acontecendo. Então, pode ser na frase um he, pode ser um she, pode ser um it, ou podem ser algumas outras opções que a gente normalmente usa, mas nem sempre lembra que são terceira pessoa. For example, we have here our example from before. He gives presents. So, it's third person because we are saying he. But it keeps being third person if we say Gilberto gives presents. Não perguntem por que eu escolhi Gilberto e não um nome menor, por exemplo, foi o que apareceu na minha cabeça. And we can say also someone gives presents or the janitor gives presents. Gilberto, alguém, e o faxineiro dá presentes. Todos esses são terceira pessoa, mesmo que a gente não esteja usando a palavra he, nem she, nem it. Alright? And one thing you need to pay attention in the third person is if the subject is in plural or not. Se o sujeito está no plural ou não, é uma coisa muito importante para a terceira pessoa. Porque se ele estiver no plural, o verbo não vai flexionar desse jeito. E tem palavras que são plural que normalmente a gente não percebe. Por exemplo, the child gives presents. The child is singular. But the plural form of child is the children. Eu sempre erro isso, eu sempre vejo children e eu nunca lembro que children, na verdade, é plural e não singular. Então, se a frase começar com the children, the verb doesn't change, o verbo não flexiona. The children é plural, você vai usar o give, não o gives. And to help you with this, there is a third link in the description below, which is this one, plural nouns, rules, and examples. Esse link aqui, que é o terceiro na descrição aqui embaixo do vídeo, vai ajudar vocês a identificar o plural, a fazer o plural e até algumas palavras que não parecem plural, mas na verdade são, como o exemplo que eu acabei de dar, child and children. And that's it for today, guys. I hope you enjoyed this first class. Não se esqueçam de passar no vídeo anterior do Pre-Intermediate para vocês aprenderem como é que se faz perguntas em inglês. Não esqueçam de deixar o joinha, porque eu sou youtuber agora. Não esqueçam de inscrever-se no canal. E mais importante de tudo, ir na descrição do vídeo, clicar nos 3 links, entrar nessas 3 páginas para vocês aprenderem um pouco melhor como é a terceira pessoa, para vocês fazerem exercícios, para vocês entenderem como é que se forma plural em inglês, porque tem algumas regras que são bem diferentes do português. Deixem seu comentário sobre o que vocês acharam da aula. E eu estou disponível no WhatsApp, em nosso grupo, aos sábados, durante as nossas aulas. No momento onde eram nossas aulas, eu vou estar online no WhatsApp para ajudar vocês com dúvidas, passar outras coisas. E no canal da Talk English Course, está tendo uma playlist com vídeos para vocês acompanharem durante essa quarentena. Certo? Então, foi isso. Muito obrigado por terem assistido até o final. A gente se vê já e tenha um ótimo dia.